3 questões sobre design de jogos. Olá pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos tratar de 3 questões acerca do game design. Se você está iniciando, está começando os seus primeiros estudos, os seus primeiros trabalhos na produção, no processo de produção de jogos, talvez esse vídeo possa lhe dar algumas dicas sobre o meu processo de produção de jogos. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você quiser apoiar o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar a promoção Kindle Unlimited, no link que nós vamos deixar aqui na descrição, onde você tem acesso a uma enormidade de e-books no sistema da Amazon. Se você quiser apoiar de outras formas, considere curtir esse vídeo, se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber notificações quando saírem novos vídeos, tá certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa é, qual é a minha experiência sobre game design? De que lugar eu estou falando? Na minha vida de game design amador, eu não sou formado em design, mas eu tenho experiência em game design, eu produzi 2 jogos voltados à educação. Minha perspectiva era dialogar com as pessoas que estão no ensino superior. O primeiro desses jogos foi a Criativa, que junto com um grupo, não criei esse jogo sozinho, na verdade nenhum dos jogos foi criado sozinho, eu organizei e gestei um grupo para criar um jogo voltado para o ensino superior, que simula uma empresa de publicidade, propaganda e marketing, que é gestada colaborativamente entre os participantes, entre as participantes do jogo. Outro jogo que eu criei é o Mueshen. É um jogo de tabuleiro que simula aí conflitos ecológicos que ocorrem no Delta do Ninja. Esse jogo foi o jogo que eu criei dentro da minha dissertação do mestrado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada na minha dissertação e também tem alguns artigos que eu escrevi sobre a Criativa, certo? Que podem ajudar você a entender um pouco mais. Mas bem, primeira coisa. Qual é a primeira coisa que você deve fazer para iniciar o seu processo de game design? Na minha experiência, jogar foi o que mais me ajudou a conhecer mecânicas, o que mais me ajudou a conhecer experiências e a pensar a forma como o jogo é construído. É claro que os estudos, a literatura sobre game design é bem ampla, bem inclusive acessível, muito didática. Eu vou deixar aqui na descrição os livros que eu já li. São livros super didáticos, muito interessantes do campo do game design. Mas é justamente essa relação em estudar os jogos e jogar jogos que proporciona essa experiência. Pense comigo, um bom escritor, uma boa escritora é um leitor, uma leitora? Eu tendo a concordar que sim. Enquanto mais você lê, mais significado você dá àquilo que você imagina. Você aprende com o outro. Então, o que acontece? Para uma boa experiência de game design, eu acho que o primeiro ponto essencial é jogue bastante. Isso vai servir para você conhecer novos jogos e também para você pensar como você vai fazer um playtest, um teste do seu jogo. E aí vem uma segunda questão. O jogo é só aquilo que eu, como game designer, produzo? Tem uma questão aqui que é muito cara na relação social. O Umberto Eco, ele vai dizer que o leitor é quem dá sentido ao que está lendo. E dessa forma, é o jogador, a jogadora, que dá sentido ao jogo. Quando nós falamos de jogos diversos, sejam jogos eletrônicos, sejam jogos de tabuleiro, quem dá sentido àquilo que é produzido no jogo é o jogador, a jogadora, é a experiência que ele tem e a narrativa que emerge, por exemplo, a partir disso. Quando nós jogamos jogos eletrônicos que simplesmente não tem muita história, nós costumamos a criar histórias. Esse é um ponto muito específico da narratologia, que é um campo que estuda a narrativa dos jogos e vai tratar, entre outras coisas, sobre narrativas emergentes, narrativas implícitas e explícitas dentro dos jogos. Limbo é um jogo eletrônico
que apresenta algumas frases iniciais e só. Essa é toda a narrativa de Limbo. Você, como jogador ou jogadora, é que constrói o sentido dessa narrativa. E em Limbo existem várias possibilidades da sua construção de narrativa. Quem dá sentido ao jogo que você produz são as pessoas que jogam. E aí é muito importante você conhecer o público, ter um direcionamento para que você possa usar referências que sejam claras e inteligíveis na comunicação. O jogo por si só, ele não tem sentido algum. É quando se joga o jogo que a pessoa cria sentido a posteriori. O sentido nasce depois de jogar. Ele é dado pela experiência humana e a relação que existe entre as pessoas que jogam, entre o jogo e a pessoa que está jogando. Então, não é você que dá o sentido. Você tem uma intenção de sentido. Você está intencionado a dar um sentido. Mas as pessoas que jogam podem criar novos sentidos. É a mesma relação que Umberto Eco vai falar entre o leitor e a literatura, que o leitor cria o sentido daquilo que lê. O jogador, a jogadora, é quem cria o sentido daquilo que ele, que ela joga. E aí vem a nossa terceira questão. Como proporcionar uma boa experiência de jogo? Bem, na minha experiência como game designer, e aí eu vou falar do Muechen, que foi o jogo que eu criei na minha dissertação, o que é que aconteceu? Esse jogo ele não partiu de um espaço fechado. Antes de criar o jogo, eu realizei uma pesquisa. O jogo tem como tema a sustentabilidade. Então eu fui pesquisar o quê? Fui pesquisar o que é que as pessoas entendiam por sustentabilidade. O meu público eram os estudantes da minha universidade. Então, o que é que eu fiz? Fiz entrevistas com eles para entender quais as percepções que eles tinham sobre sustentabilidade. A partir dessas percepções foi que eu criei o jogo. Então, o jogo não nasceu, da minha cabeça, de um grupo. Ele nasce, obviamente, de um tema escolhido. Mas ele é construído em volta das falas das pessoas sobre o que elas entendem por sustentabilidade. Nesse caso, ficou muito obscuro nas falas das pessoas o quê? A questão social dentro da sustentabilidade. Quando nós falamos de sustentabilidade, as pessoas vão pensar o quê? Meio ambiente e mitigar impactos ambientais. Mas sustentabilidade tem tudo a ver com pessoas. Então nós criamos um jogo que simula um vilarejo na África, com toda uma cultura africana, onde os personagens são representados por sapos, e uma fábrica invade o espaço dessa vila. E eles têm que conseguir desenvolver a vila mediando aí a relação de contradição com essa fábrica. É um jogo colaborativo, é um jogo de tabuleiro, e eu busquei justamente para criar uma melhor experiência, o quê? Basear os jogos no entendimento que as pessoas têm sobre o tema que vai ser abordado, ampliando, a partir de muita pesquisa, detalhe, tratar o tema não é só o que você conhece sobre o tema, mas você também tem que pesquisar o tema. Acho que isso é até bem óbvio, assim. Mas o que acontece é ampliar a percepção do tema, ir além do que as pessoas entendem sobre o tema, para que aí elas possam construir sentido, para que aí elas possam ler o jogo e construir significado. E foi justamente sobre o sentido, o significado e a formação de consciência que eu trabalhei com esse jogo na minha dissertação. Então é isso, pessoal. Essa é um pouco da minha experiência sobre game designer. Não sou um grande game designer, pelo contrário, sou um game designer amador, mas eu gosto muito desse campo, eu estudo bastante game designer. Então, para você que tem alguma dúvida, essa é um pouco da minha experiência. E vocês? Quais as experiências que vocês têm em game design? Quais as dificuldades? Quais foram as grandes vitórias? Como é a sua vida de game designer? Deixa aqui nos comentários, vamos construir aí esse espaço, tá bom? Dúvidas, comentários, sugestões, podem deixar aqui nos comentários, nos mandar por e-mail ou nos procurar nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!